Boa tarde, pessoal. Boa tarde, galera. Eu sou Diogo Meira. Eu sou Gabriel Salomão Nós fazemos parte do grupo de estudo Direito e Sexualidade. e hoje no canal, transmitindo direito, vamos discutir as questões sobre desigualdade salarial e social no mercado de trabalho no contexto do Brasil. E, primeiramente, para dar início a esse contexto, a essa temática, nós devemos falar da nossa Constituição Federal de 1988, que foi denominada Constituição Cidadã. Você sabe por quê, Gabriel? A Constituição foi denominada Constituição Cidadã porque na década de 80 estava tendo uma perspectiva muito grande em todo o contexto mundial de se produzir constituições que fossem mais sociais. Antes eram muito autoritárias e nessa década de 80 emergiu essa Constituição Social e o Brasil não ficou de fora disso. Então, ela garantiu o direito à igualdade e direitos fundamentais a todos os cidadãos brasileiros, ou seja, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações no termo dessa Constituição, onde há uma proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissões por motivo de sexo, idade ou estado civil. Mas será que isso mesmo acontece? Essa é uma pergunta que a gente vai responder. De acordo com dados do PNAD, há uma grande diferença salarial entre mulheres e homens. Essa pesquisa foi do ano de 2015 e demonstra que mulheres recebem em média 70% do salário dos homens, o que dá em dinheiro uma diferença média de R$ 490. Nossa, a diferença de 30%, né? É uma diferença gritante. O pior é que isso ocorre mesmo em mesmos cargos e mesma empresa, por uma questão de difícil institucionalização de cargos e cargos dentro da empresa, fazendo uma facilitação para que essa diferença salarial ocorra. Então a gente poderia citar alguns tópicos porque isso ocorre. Como o colega falou, a questão envolvendo as empresas pela sua infraestrutura, pelo seu plano de carreiras, pela sua beneficência, tanto pelo gênero feminino como masculino, pela nossa questão histórica patriarcal que nossa sociedade vive e vem mudando isso aos poucos, que a mulher ela está saindo da função dita reprodutora para ir para uma função que o homem foi tido como de produção. Então, por muito tempo houve essa separação entre os gêneros, mas isso a gente está vendo mudar aos poucos. Como ele falou, isso vem mudando aos poucos, pois ainda hoje o caráter reprodutor da mulher ainda é muito questionado na questão da contratação. Em uma pesquisa feita em abril de 2018, no interior baiano, foi percebido que a maioria, aos entrevistados, quando questionados, a maioria dos homens e mulheres afirmavam que preferiam contratar homens a mulheres pela questão da gravidez, pois a gravidez, as garantias que a gravidez dá à mulher trariam, de certa forma, malefícios ao patrão, pois teria direito a não ser demitida por um determinado tempo, questão de licença maternidade, tudo isso é questionado, ou seja, reafirmando o caráter reprodutor. Quer dizer que só porque a mulher, de certa forma, dá à luz, ela vai ter a obrigação sozinha de cuidar daquela criança. Isso tudo a ser questionado. O que é que você acha, Diogo? Então, como o colega disse, na nossa sociedade ainda há um pensamento machista em que a maternidade vai impedir com que essa mulher produza como um homem. O que em muitos estudos já dizem ao contrário, que a mulher ela tem mais eficiência e eficácia no trabalho do que o homem, como foi demonstrado em muitas áreas. E o setor de participação das mulheres vem crescendo muito na área administrativa, na área empresarial, em setores antes que eram ocupados pelos homens, nas exatas, na engenharia, elas vêm ganhando espaço. E ver como o colega abordou um tópico também que é interessante a gente falar, que é em relação à maternidade, que observou-se quanto maior o nível de escolaridade da mulher, a maior participação ativa no mercado econômico de trabalho e com isso o número de gestações diminui.
Então, será que isso é uma opção da mulher ou uma opção imposta pela sociedade? Uma interrogação que a gente também pode pontuar aqui. E vale a pena lembrar que esse caráter de quanto ao se é homem, se é mulher, é tão influenciador que não, na pesquisa feita por nós, nenhum dos entrevistados igualou homem a mulher. Os que disseram que foi a minoria quando se tratando dos homens, que preferiam contratar mulheres a homens, diziam que contratariam pela delicadeza, pela sua habilidade, pela aquela coisa de mulher conseguir pensar em mais de uma coisa ao mesmo tempo, não pela sua competência, nem pela observância de currículo, que seria o principal ponto, que é o que traz até aquele questionamento de trazer currículos nus, que não demonstrem sexo nem fotos do candidato a ser aprovado para que ele seja contratado somente pela sua competência, o que isso é totalmente contrário do que vem acontecendo, observando que a maioria dos cargos de chefias hoje nas empresas são ocupados ainda por homens. E isso vem mudando, como a gente disse, principalmente em relação que as mulheres, elas ainda são as grandes responsáveis pelo trabalho doméstico, que muitos hoje em dia ainda não dão valor, não consideram trabalho. E quando elas vão para o mercado economicamente ativo, trabalhar fora de casa, elas exercem uma dupla função, uma dupla jornada de trabalho. Então, elas têm muito mais atribuições que os homens. E a gente vê isso muito característico em regiões principalmente como o Nordeste, em que a participação do homem dentro do lar, na base familiar, no trabalho doméstico, ela é muito inferior em relação às mulheres. E se você for comparar por região, há um abismo, principalmente entre a região sul do Brasil e o Nordeste, em que a participação das mulheres no âmbito familiar é muito grande em comparação aos homens, muito maior. E por que isso ocorre? Será que as mulheres são mais capazes do que homens de produzir atividades domésticas? Será que é realmente necessário ter tantas mulheres com dupla carga e tantos homens com, muitas vezes, carga única? Por uma questão simplesmente sexista, machista, institucionalizada há tantos anos, e eu acredito que isso deve mudar ao longo do tempo. Já foi demonstrado que se as mulheres dividissem as tarefas domésticas com os homens, o crescimento econômico seria incrível, e para todos os setores da sociedade, não só para aquele seio familiar em que determinada mulher está inserida, para toda a sociedade, pois ela produziria mais, logo consumiria mais, logo traria famílias muito mais estruturadas, traria benefícios até para os próprios filhos, que não teriam só a mulher como exemplo e também teriam como pai. Há uma necessidade da maior presença do homem nesse trabalho doméstico, o que está muito institucionalizado na sociedade brasileira, ainda que dita tão evoluída nos dias atuais. Então, pessoal, esses são alguns tópicos de reflexões que a gente traz para estar também debatendo com vocês, ouvindo a opinião de vocês, para vocês mandarem recados via Instagram, Twitter, e a gente está aqui para fazer uma construção sadia e para mudar essa dinâmica social que ainda impera na nossa sociedade. Com certeza. Qualquer dúvida pode deixar no comentário aí, se inscreva no canal que semanalmente vai ter novidades. No Twitter, no Instagram e no Facebook a postagem será mais frequente. Faremos esse trabalho junto com diversos outros colegas do grupo, como vocês já podem ver no vídeo de apresentação. E estamos aqui para desconstruir esses conceitos tão incrustados na sociedade. Obrigado e boa tarde. Obrigado, pessoal. Boa tarde. Tchau.